Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, meu amigo, minha amiga, estamos aqui para o segundo programa com José Mário Simões, meu grande amigo, otorrinolaringologista da clínica Otto.com, que já falou no programa anterior sobre labirintite, o que você precisa saber. E agora vamos continuar, né, Zé? O papo tá bom. Tá bom. Eu não podia deixar você ir embora sem gravar esse segundo programa. Vai ser um prazer. Zé Mário, e aí, feito o diagnóstico de labirintite, tudo mais, que perspectivas tem de recuperação uma pessoa que tem labirintite? A gente sempre ouviu isso, né? E era uma verdade até há um tempo atrás, né? Labirintite não tem cura. Labirintite é para sempre. Quem tem labirintite vai ter o resto da vida. Não é bem assim, né? Porque hoje, como a gente tem esses recursos diagnósticos e terapêuticos, a gente sabe o seguinte, que a labirintite, ela pode ser tratada, tem como ser tratada, tem como ser feito o diagnóstico e dá para curar. Dá para curar, dá. Não tudo. Não é tudo. Porque aquelas outras condições clínicas podem interferir, mas depende. Se for aquilo que nós estávamos falando no outro programa, né, sobre VPPB, os cristais fora do lugar, você colocou no lugar, tecnicamente você está curado. Tá. Entendeu? Assim, então, hoje, assim, se você tratar adequadamente, acompanhar com o seu médico, você vai conseguir um bom resultado. Você vai ver que você vai acabar podendo até ter que conviver com alguma tontura, alguma coisa, mas numa situação que não te atrapalha, que você consegue exercer suas atividades, trabalhar tranquilamente, passear. Né? Puxa, legal. Então não tem mais aquelas limitações que no passado existiam para quem tinha labirintite. Exatamente. Essa pergunta agora vale uns 2 milhões. Se eu já perguntei a de 1 milhão, agora eu estou aumentando agora o negócio. O cacife está aumentando. O cacife está aumentando, Zé. E a labirintite, ela pode ser prevenida? Tem prevenção para a labirintite? Tem, viu? Sabe, o que você pode fazer? Coisas importantes, né? Primeiro, alimentar. Evite sal. Porque o sal, se você come muito sal, ele aumenta a pressão arterial e isso vai influenciar negativamente. Faz retenção de líquido e o labirinto não vai gostar disso. Então, isso é uma coisa importante. Outra é você evitar alimentos cafeinados, né? Então, muito café, chá preto, chá mate, chocolate. Então, se você evitar também, vai diminuir a irritabilidade do labirinto, vai melhorar. Bebida alcoólica também, ela agride de alguma forma, então se puder reduzir, evitar ou, se for o caso, até nem tomar, vai ajudar. Né? E hábitos saudáveis, né? Entendeu? Você tem que ter uma vida equilibrada na alimentação, tudo que acho que vale a pena a gente falar mais um pouquinho sobre isso. Tá. Então veja, álcool, cafeína e sal. Então, para você que está nos ouvindo, álcool, cafeína, sal, chocolate. Isso. Mulherada agora não gostou desse papo. Hein? Tava indo tão Mulherada bem. Agora não gostou desse papo. Então, ó, cafeína, chocolate, sal e álcool. São coisas que precisam ser evitadas para você que tem já uma labilidade maior para ajudar o seu labirinto. É isso aí. E tem complicação da labirintite, além, obviamente, desse incômodo que quem já teve crise sabe que é horroroso. Tem outras complicações? Quais são as possíveis complicações de uma labirintite? Então, a labirintite ela é uma doença que se torna até incapacitante, né? Porque a pessoa ela não pode dirigir, né? Ela tem que evitar máquinas, dirigir, operar máquinas, ou subir, o pessoal que trabalha em empresa, subir, trabalhar em altura, porque a pessoa pode cair e pode ter outros problemas por causa disso, né? Sofrer um acidente, alguma coisa assim. E também pode se tornar crônica, né? Então, se você não trata, você tem essa instabilidade do labirinto a longo prazo, ela vai se cronificando, né? É mais difícil de tratar, né? O órgão fica menos responsivo, né? Você trata, mas ele não responde tão bem. Pode ter perda de audição? Depende. Tem uma outra patologia que nós vamos falar daqui a pouco também, que eu acho interessante, que é o Meniere, mas ele também, você pode ter perda auditiva crônica, assim, vai perdendo aos pouquinhos, isso pode acontecer. Agora, fiquem tranquilos, na labirintite comum, não perde audição.
você acaba tendo muita tontura, mal-estar, mas perder a audição, que é uma coisa que as pessoas ficam sempre preocupadas, não. E a labirintite também, ela pode também ter uma outra patologia que vem junto, que é o zumbido, né? Os tinitos ou zumbidos que podem acompanhar o quadro. Entendeu? Veja bem que é uma coisa bem limitante, né? O zumbido, hipoacusia, né? É a perda da audição. Então, veja que realmente não é o comum, mas pode acontecer, né? Pode. E aí, claro, agora essa aqui é para você, Zé. Qual é a importância de consultar um especialista? Porque qualquer coisa, o cara está com labirintite, né? Já dão o diagnóstico, muitas vezes não tem nada a ver, né? Não, e aí a minha tia toma um remédio bom, sabe aquela coisa? É sempre assim, é o remédio da tia. A vizinha te receita para outra, copia o remédio e tal. Não é muito comum, né? Que a gente brinca, né? Que existe a alopatia, que é o que nós fazemos, existe a homeopatia e existe o remédio da tia, né? O remédio da tia, tem homeopatia, remédio da tia e alopatia. É esse aí, Zé. Isso aí foi ótimo. Não é? Então, assim, esse tipo de tratamento sem noção, né? Então, você toma lá o seu labirinto, toma o seu Dramin, aqueles remédios que todo mundo já conhece. Tá bom, pode até te ajudar tudo, mas você não tratou a causa muitas vezes, né? Então, isso é uma coisa ruim. Então, assim, o que vale a pena? Procura um otorrino laringologista, que é o médico assim que está mais indicado para esse primeiro momento, né? Assim, porque ele vai fazer um diagnóstico, ele vai tratar com você, ele vai te orientar, vai fazer exames, vai tentar descobrir a causa. Porque se ele descobrir a causa, ele vai conseguir te ajudar, ele vai tratar. Entendeu? Então a primeira coisa, procure o seu otorrino, vale a pena, e vá com essa imagem de que assim é possível tratar. Essa ideia de que não tem tratamento, esquece, deixa isso para o passado. Né? A medicina evoluiu, vamos tentar estar junto com ela. Exatamente. Então veja, é muito importante que você procure um especialista para ser adequadamente tratado e evitar as complicações futuras de uma situação que foi sendo levada adiante por uma leniência que muitas vezes vai ser prejudicial lá na frente, né? E não usar também, viu, cronicamente medicamentos assim sem saber. Sim, essa automedicação sem critério, tudo, eu acho que realmente... A pessoa acha que não tem problema, não, isso não é antibiótico, nada, ela acha que não tem problema, que um remédio, um vasodilatador não pode dar nada, e pode, né, acabei de explicar que pode dar parte. Sem dúvida. Entendeu? Falso Importante que você esteja orientado por um profissional capacitado e qualificado para o tratamento da crise labiríntica. E agora vamos entrar para um outro tema interessante também, que é a síndrome de Meniere, que é também um tema extremamente palpitante. Eu te pergunto o que é a síndrome de Meniere, para quem está nos ouvindo, vamos definir. A síndrome de Meniere é o seguinte, o labirinto ele tem líquido dentro, a endolinfa, né, que está dentro desses canaizinhos. Esse líquido, que quando a gente mexe a cabeça, o líquido mexe e a gente sabe a posição que nós estamos. Então, ótimo. Fantástico. O que acontece? Todo o nosso organismo sempre tem um movimento dinâmico, né? O líquido está entrando nas nossas células e está saindo. Então, existe um movimento de entrada e saída de todas as células do nosso organismo. Tá bom. A produção dessa endolinfa que está ali não é uma coisa única, ela vai sendo renovada. O tempo todo vai sendo renovada. Mas o que acontece? Às vezes ele começa a acumular mais líquido do que consegue sair, ou seja, entra mais do que sai. E isso vai fazendo um aumento da pressão dentro desses canais. Esse aumento da pressão vai, a pessoa começa a sentir assim mal-estar, ouvido tampado, não sei o que, daqui a pouco, pum, vem uma crise. Entendeu? Então, assim, é uma hipertensão, vamos dizer assim, desses canais semicirculares. E aí, quando tem uma membrana da janela redonda, e quando ela abre, que ela não aguenta, ela rompe, e aí sai aquela quantidade excessiva de líquido, aí tem a crise de mal-estar, vômito, perda de audição. É uma patologia bastante incômoda para o paciente, bastante significativa. Então, o que a gente poderia definir como os sintomas? Quando que a pessoa pode imaginar que ela tem uma síndrome de Meniere? É diferente, né? Você vê que são coisas diferentes. É um tipo de labirintite? Podemos considerar assim, é um tipo de labirintite, mas bastante específica. O que a pessoa com síndrome de Meniere
ela percebe. Ela começa a sentir muitas vezes, alguns dias antes da crise, parece que o ouvido está meio tampado. E normalmente é unilateral, é difícil, pode ocorrer, mas é, graças a Deus, difícil da gente ver bilateralmente. Então, ela começa a sentir, parece que o ouvido está tampado, parece que eu não estou ouvindo direito, né? E aí ela, muitas vezes, a maioria das vezes, vai deitar, vai dormir e acorda com uma crise de labirintite, né? E percebe que não está ouvindo tão bem de um lado, né? E o outro está melhor. Então, assim, esses sintomas de você sentir o ouvido meio cheio, tampado, pesado, uma sensação estranha, pode ser que seja... Precedendo uma crise labiríntica. Então, os pródromos. Os pródromos da síndrome de Meniere. Ok. E como é que você faz esse diagnóstico? O diagnóstico de Meniere, ele é diferente do diagnóstico da labirintite. Da labirintite, nós temos aqueles testes vestibulares, tudo, que muitas vezes a gente usa para o Meniere só para descartar, para saber se não pode ser uma outra coisa. Mas o Meniere é mais história clínica, porque o Meniere, ele é, vamos dizer, cíclico. Você tem um ciclo, faz isso daí, aí daqui a pouco essa membrana da janela redonda fecha, o líquido começa a se encher de novo o labirinto, que ele esvaziou muito, né? E ele vai equilibrando novamente. Aí você passa um período de equilíbrio. Aí daqui a pouco ele começa de novo a aumentar aquela pressão, vai, e rompe de novo e sai. Esse líquido não sai para fora, viu? É por dentro, vocês não vão ver esse tipo de líquido. Então, é a história clínica, você vê que existe uma recidiva, o paciente tem uma crise, depois ele tem outra crise, depois ele tem outra crise, e sempre do mesmo jeitinho. Olha, meu ouvido tampa, depois eu tenho uma crise muito forte, eu fico um pouco surdo desse ouvido, depois eu melhoro. Então, a história clínica é o mais importante para a Meniere. Interessante essa periodicidade, né? Exatamente isso. E você tem ideia, mais ou menos, né, Mário, de quanto tempo intercrises? É uma pergunta interessante, mas é difícil responder, porque vai depender muito do grau de acometimento do seu labirinto. Então, se ele tiver um grau de acometimento muito grande, ou seja, produz muito líquido, entra muito rápido, você vai ter crises rápidas. E às vezes você tem bem de vez em quando, assim, sabe, bem, porque você... Olha, nós vamos falar, o sal, para esse tipo de coisa é péssimo. Porque se você come muito sal, embutido, essas coisas, vai reter mais líquido, o seu Meniere vai piorar, porque vai reter líquido. Entendi. Então tudo que levar à retenção, vai ter que ter uma mudança de hábito. E quais seriam os tratamentos disponíveis para a síndrome de Meniere? A Meniere é um pouco diferente. A Meniere a gente trata com medicamentos mesmo, então com esses vasodilatadores, né, depressores labirínticos para crise, e ocasionalmente a gente pede ajuda a vocês, né, que é justamente com diuréticos, que a gente acaba usando em doses bem baixas. A pessoa nem tem pressão alta, muitas vezes ela não tem hipertensão, não tem nada, não tem indicação de tomar um diurético. Mas para a gente é importante, porque como o diurético vai levar líquido embora, ele diminui a pressão dentro do ouvido. Eu volto com o Dr. José Mário já, e agora nós vamos fazer algumas perguntas bem específicas para ele. Não saia daí, é um minutinho, nós já voltamos. Estamos de volta com o Dr. José Mário Simões, falando sobre labirintite, doença de Meniere. No primeiro bloco, nós falamos um pouco de labirintite, um pouco de doença de Meniere, e agora eu vou aproveitar a vinda desse meu grande amigo aqui, e nós vamos fazer algumas perguntas sobre a carreira do Dr. José Mário, que é uma carreira muito bem sucedida. Zé, como é que foi a escolha pela otorrino? Me conta. Quando, como, por quê? Você vê, a gente quando entra na faculdade, né, a gente entra com o sonho de fazer medicina. Sim. Né? E a gente já sempre tem alguma área que a gente até acha que deva ser interessante. Mas depois o que a gente vê é o seguinte, é um mundo tão grande, a medicina é uma coisa muito vasta. Se já era naquela época que a gente escolheu, ainda mais, imagine hoje com as tecnologias atuais, com as perspectivas da medicina futura. Então, aí tá bom, aí a gente começa a ciclar, né? Então, eu sempre gostei muito de criança, eu comecei a pensar em fazer pediatria. Acho que eu vou fazer pediatria. Aí eu comecei a acompanhar, mas aí eu falei, não, mas eu gosto muito de cirurgia, vou fazer cirurgia pediátrica. Fui acompanhar. Falei, não é isso ainda.
Aí eu encontrei a otorrino. Aí a otorrino atende adultos, atende crianças, atende pessoas idosas, que eu também adoro atender, e é cirúrgica. E é uma cirurgia delicada, né? A gente só trabalha em pequenos canais, pequenos orifícios, mas assim, me agradou muito. E aí me encantou e eu acabei. E essa opção fazendo. Aconteceu em que ano? Que ano você estava de medicina quando... Nossa, isso aconteceu, eu estava no 4º ano de medicina para o 5º ano, que é lá para 84, 85, você imagina, né? E aí eu comecei a acompanhar os meus professores, né? E foi muito interessante, que eles me receberam super bem, ficaram felizes, né? Porque normalmente as pessoas naquela época só queriam clínica médica, ginecologia, obstetrícia, pediatria, ortopedia, grandes áreas, né? Cirurgia geral. E aí eu falei não. E eu tive um Dr. Acácio de Souza Branco. Esse professor foi uma pessoa assim, um ícone para mim, porque ele era um otorrinolaringologista e ele depois se tornou um oftalmologista. Porque eu não sei se você sabe. Interessante, rapaz. Sabe por quê? Porque a medicina antigamente, a otorrinolaringologia era olhos, ouvidos, nariz e garganta. O otorrino era oftalmo. Olha que interessante, eu não sabia disso. Era uma área única, olhos, ouvidos, nariz e garganta. Como foi evoluindo, ele era um professor de faculdade, ele tinha que optar, acabou separando. Ele foi ser oftalmo e deixou de ser otorrino. Entendeu? Olha que interessante. Mas era uma pessoa assim iluminada, né? Assim, então é uma coisa interessante que ele atendeu pessoas assim na época, né? Bastante expressivas, né? O Milton de Moraes, entendeu? Assim, então que falou uma vez no programa, fala assim, e é o doutor Acácio que lá de Petrópolis olha pelos meus olhos. Olha que interessante. Que frase gostosa, que né? frase bacana, né? Vindo de um cara numa revista, que na época as publicações eram todas em revistas, né? Então, assim, esse cara para mim foi um apaixonante, né? Um professor, aquele professor que você tem como ídolo, sabia muito, ele era um oftalmo e eu fui fazer otorrino, mas eu falei que eu gostava de cirurgia mais do que só a ocular, né? E ele falou, tá certo, vai. Entendeu? Assim, então, e aí eu fui mesmo e realmente adorei. Tá. E aí, me conta como é que está hoje no cenário mundial a otorrinolaringologia do Brasil. Nós estamos bem ranqueados, nós temos uma boa otorrino no Brasil, nós podemos ficar tranquilos. Como que está a otorrino brasileira no cenário mundo? Sabe que é extremamente interessante a gente ver isso, porque a gente sempre acha que o de fora é muito melhor do que o nosso aqui de dentro, né? Hoje nós somos, na otorrinolaringologia mundial, uma referência. Que uma bacana. Coisa impressionante. A gente tem uma série de estudos e projetos no Brasil que são únicos. Então, é uma coisa incrível. Hoje a gente tem um reconhecimento internacional. Você vê a Sociedade Brasileira de Otorrino, que é a que nos norteia, nossa, você não tem noção de como ela faz. Tem uma parte do Congresso americano que é o Brasil que está lá, sendo representado. Uma coisa que a gente não sabe, não valoriza, né? Então, a gente tem profissionais excelentes, tecnologias excelentes, e técnicas, principalmente na nossa área cirúrgica, desenvolvidas por brasileiros. Que equipamentos, legal. materiais cirúrgicos. Então, a otorrinolaringologia brasileira, ela é realmente de Está peso. bem representada. Está muito, muito bem representada. Eu pergunto para você, dentro dessa tua trajetória, como é que foi a vinda para Jundiaí? Me conta um pouquinho da tua chegada em Jundiaí, como é que foi a escolha por Jundiaí. Eu sou nativo, né? Eu nasci aqui em Jundiaí. Tá. Aí depois fui estudar fora, né? Então eu fui para Petrópolis, no Rio de Janeiro, a faculdade maravilhosa, continua sendo, né, a melhor faculdade do Rio de Janeiro hoje, né? Então fui para lá. E foi muito bom, foi uma delícia. Mas depois eu quis voltar para São Paulo. Eu falei, vou voltar. E voltei, vim fazer residência aqui em São Paulo. Tá. E fiquei. E lá em São Paulo, eu já estava assim, recém-formado, eu já tomava conta de um serviço em Guarulhos, que era o CEISA, e do Hospital Carlos Chagas, que é o maior hospital até hoje de Guarulhos. Eu tomava conta desse serviço. Tá. E aí eu ia casar. Aí eu falei, eu vou casar com uma menina que é de Jundiaí. Minha família é de Jundiaí, a família dela é de Jundiaí. Eu falei, eu vou voltar para Jundiaí. E aí foi interessante que eu, naquela época, trabalhava numa medicina de grupo grande,
lá em São Paulo, e eu fui conversar com o diretor, eu falei, olha, eu vou embora, eu vou voltar para Jundiaí. O cara falou, como assim? Mas você não toma conta do hospital lá de Guarulhos? Eu falei, tomo. Mas você vai embora por quê? Eu falei, não, porque eu vou casar, eu quero voltar para a minha cidade, quero criar a minha família na cidade que eu nasci. Ele falou, você está louco, você vai tomar conta do hospital São Camilo da Pompeia. Eu falei, não vou. Ele falou, você está louco? Eu falei, não vou. E voltei para a nossa cidade. E voltei e fiquei muito feliz, porque aqui, apesar de não ter ninguém médico na família, eu consegui conquistar meu espaço, meus amigos, né? E colocar a otorrino que eu gosto de fazer em primeiro plano na forma que eu gosto de fazer. Então, eu sou muito agradecido, eu estou na cidade que eu nasci, que eu gosto e que me reconhece, e com isso eu falei, vou ficar para cá, não vou ficar em São Paulo, e não fiquei e não me arrependo. Ótimo. Como é que você vê, tá já nesse mercado há muito tempo, o interesse pelo otorrino? Hoje os alunos, eles têm se interessado mais, os alunos de medicina, como é que está o interesse pela especialidade? Ele tem aumentado? Como que você está vendo o andamento da otorrino enquanto uma especialidade médica nessa nova geração? É extremamente interessante. Essa pergunta é muito interessante porque a gente acompanhou desde lá de trás até agora, né, essa evolução. Então, você vê, essas áreas, elas não eram tão valorizadas como a gente achava, né, como essas grandes áreas, cirurgia geral, tudo, né? Então, as pessoas não pensavam muito nisso, os alunos não pensavam tanto. Hoje, houve uma inversão muito grande. A otorrino é uma especialidade que cresceu muito, né, e ela se subdividiu muito, né, porque antigamente, a cabeça e pescoço, quem fazia era otorrino. O bucomaxilo, quem fazia era otorrino. Então, como ela foi se subdividindo, a única coisa que se manteve foi a otorrino e a laringo. Mas pode ver, tem colegas que fazem mais otologia, outros fazem mais rinologia e outros fazem mais laringologia, né? Tá. Então, assim, o que aconteceu? Como cresceu muito e a valorização foi muito grande, e ela evoluiu como tudo, como diagnóstico, como tratamento, hoje é uma das especialidades que mais tem procura para residência. É uma coisa impressionante a dificuldade que é você passar numa residência para otorrino. Não era antigamente, né? Interessante como houve uma mudança de visão da especialidade, né? Total. Como ela conseguiu ganhar valor e mostrar sua importância, né? Então isso evoluiu demais, né? Então hoje ela tem a parte estética também, né? Que faz a rinoplastia, ortoplastia. Sim, porque você acoplando muita coisa, né? Porque você vê, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica da Face, ela está dentro do otorrino, não está dentro da cirurgia plástica. Olha que interessante. Assim como nos Estados Unidos. Também a Sociedade Americana de Cirurgia Plástica da Face faz parte da otorrino e não da cirurgia plástica. Olha que interessante esse dado, muito bacana. Zé, estamos caminhando para o fim. Eu quero agradecer muito a tua presença aqui, que enriqueceu a todos nós, e queria que você deixasse um recado para aquela pessoa que está nos ouvindo e que está pensando em fazer otorrino. Que recado você que já trilhou esse caminho de sucesso dentro da área deixaria para aquele estudante que está assim pensando em fazer otorrino? Olha, acho que o mais importante para a gente falar é o seguinte: o importante é que você seja feliz. Então, assim, escolha uma área que você goste. Fazer medicina é você optar por uma vida que você sabe que vai ter que estudar sempre, que vai ter que trabalhar muito, entendeu? Assim, então você não vai parar nunca de estudar e de evoluir, se você gostar disso. Então, se você gosta, faça medicina. Se você fez medicina e quer escolher uma área, escolha uma área que você goste. Uma área que tenha visão de futuro, que ela possa te dar o que você gostaria. Então, a otorrinolaringologia é uma área extremamente interessante. Ela trabalha com órgãos delicados e extremamente importantes e que dão um retorno para você muito gostoso, não econômico. O econômico faz parte da vida, mas um retorno de reconhecimento. As pessoas ficam muito gratas, né? Então, vale a pena. Se você gosta, tente e saiba uma coisa, olha, nada é impossível. Por mais que tenha a residência, muita procura pela residência, se você quiser, você conquista. Então, sempre busque os seus sonhos e vá atrás deles que você vai conseguir. Olha, esse recado do Zé me arrepiou aqui, viu? Muito bonito.
É isso aí, você tem que escolher sempre uma especialidade que te faça feliz, porque estando feliz você vai cuidar melhor dos seus pacientes. Tivemos aqui com essa simpatia meu grande amigo José Mário Simões da Costa falando sobre labirintite e doença de Meniere, o que você precisa saber. Não esqueça, canal 25 ou 525 NET, o seu encontro semanal com a saúde. Nós te esperamos. Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.